A paz do Senhor, meus irmãos. Todas as quartas-feiras, nós estamos exibindo as participações dos nossos irmãos que não foram exibidos no programa de terça-feira. Assim sendo, segue a resposta da primeira pergunta. A paz do Senhor, respondendo a pergunta 1, letra D, que fala da graça, né? Ela se encontra no capítulo 1, versículo 6, né? Quando a palavra nos diz: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Aí fala do sol da justiça, Jesus, né? Que pela graça alcançou a igreja gentílica, né? Então a graça está simbolizada aí no sol que resplandeceu sobre ela e que resplandece sobre a igreja fiel. A todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 1, letra B, podemos identificar a doutrina do arrebatamento lá em Cantares, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: leva-me tu, correremos após ti. A igreja fiel expressa nesse versículo o seu anseio em ser arrebatada pelo Senhor Jesus e a sua definição nessa última hora. Ela expressa também a pressa em realizar a obra do Senhor e em ser guiada pelo Espírito Santo, através dos dons espirituais e dos meios de graça. Amém, irmãos? Que possamos fazer parte dessa igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 1 da EBD, letra B, e se encontra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4, que diz assim: leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ou seja, a igreja fiel, ela está preparada, ela está de pé, e o Espírito Santo diz: apressamo-nos. É momento profético, a igreja vai ser arrebatada. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou responder a primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a letra A. E a resposta é unguento derramado. E podemos encontrar em Cantares capítulo 1, verso 3, e nos diz: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 1, letra A, batismo com o Espírito Santo, está no verso 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Letra B, arrebatamento, verso 4. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E letra C, característica gentílica da igreja, é o verso 6. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. A paz do Senhor Jesus. Pastor irmãos, vou responder a primeira pergunta, a resposta da letra A e letra B. Batismo com o Espírito Santo, que fala do unguento derramado. E a letra B fala do arrebatamento, que está ligado à igreja fiel. Leva-me tu e corremos após ti. Que paz a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Respondendo a primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a letra B, a resposta é a seguinte: leva-me tu, correremos após ti, conforme nós lemos em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 4, que nos diz o seguinte: leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, os retos te amam. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Respondendo à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, a letra C, a resposta é a seguinte: eu sou morena, conforme nós lemos em Cantares, capítulo 1, versículo 5, que nos diz o seguinte: eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta de número 1, a letra D, que fala da doutrina da graça, que está em Cantares 1:10, que fala: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, formosura da graça. A letra E, que fala a doutrina do corpo,
que está em Cantares 1,15. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como das pombas, formosura do corpo. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, irei responder a pergunta de número 1, letra A, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso podemos encontrar lá no texto em Cantares, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Aqui podemos identificar a expressão quando ele fala unguento derramado. Profeticamente, a igreja fiel tem Jesus como esse unguento derramado, pois somente Ele é capaz de nos batizar com o Espírito Santo. Profeticamente, aqui também se refere ao derramamento do Espírito Santo na igreja de Pentecostes, pois uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de poder para falar e testemunhar do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Esse irmão, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à letra A da primeira pergunta, a resposta é o unguento derramado, que tipifica o batismo com o Espírito Santo. Não é? Vamos ler o versículo que fala. Está em 1 Cantares, verso 3. Para cheirar são os bons o teu unguento, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as virgens te amam. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos responder a letra C da primeira pergunta, e a resposta é: eu sou morena, que fala da igreja gentil. Iremos ler o primeiro capítulo, verso 5 de Cantares. Eu sou morena, mas agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos responder a letra B da pergunta 1. A resposta é: leva-me tu, correremos após ti, que fala do arrebatamento da igreja fiel do Senhor. O texto nos fala: o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. A paz do Senhor Jesus. Podemos identificar a resposta quando lemos o capítulo 1, versículo 3 do livro de Cantares. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome, e por isso as virgens te amam. O unguento derramado está diretamente ligado à profecia descrita no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que logo mais se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse mesmo unguento que foi derramado naquele tempo nos alcança até os dias atuais e vem sendo derramado na vida da igreja fiel. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Dando a resposta de número 1, letra A, batismo com o Espírito Santo, se encontra em Cantares, capítulo 1, versículo 3. E a resposta é: unguento derramado. Letra B, arrebatamento, capítulo 1, versículo 4. Leva-me tu e correremos após ti, é a resposta. Letra C, característica gentílica de igreja, está no Cantares 1, versículo 5. Eu sou morena. Letra D, que fala da graça, Cantares número 1, versículo 10, formosura da graça. E a letra E, que se encontra, formosura do corpo, que se encontra em Cantares número 1, versículo 15. A paz do Senhor a todos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Arthur e vou responder aqui a pergunta número 1, letra B, que está inserida no livro de Cantares, capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor, mais do que do vinho. Com razão, te amo. A doutrina do arrebatamento está aqui. Leva-me tu, correremos após ti. A igreja será arrebatada pelo Senhor. Nós correremos após o Senhor.
O rei me introduziu nas suas recâmaras. Recâmaras fala de um quarto oculto, oculto para o mundo, mas a igreja fiel, em espírito e pelo amor, já pode ver. E isso aqui é uma resposta da igreja à proposição do Senhor, à proposta do Senhor, que está em Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte: Em seguida, dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E a igreja, em espírito, responde ao Senhor: Leva-me tu, correremos após ti. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, eu vou responder a pergunta 1, a letra B, que fala sobre o arrebatamento, que está no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegremos por sua causa, do seu amor nos lembraremos, mais do que do vinho, não é sem razão que o amo. A paz do Senhor. Salve, amados, com a paz do Senhor Jesus. Eu vou responder a pergunta 1, letra A, que se encontra no livro de Cantares, capítulo 1, verso 3, a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o texto nos diz: suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou responder a pergunta de número 1 da EBD, letra E, que fala sobre o corpo de Cristo. O texto se encontra em Cantares 1:10, que diz assim: Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, irei responder a pergunta número 1, letra D, que fala sobre a graça, que se encontra em Cantares, capítulo 1, o verso 7. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. A paz do Senhor. Irmãos, respondendo a pergunta número 1, a letra D, nós vemos sob uma ótica profética a formosura da graça. No versículo número 10, as expressões agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, nos mostram a igreja que recebeu a graça do Senhor, que tem desfrutado das bênçãos do Espírito Santo, a salvação, uma doutrina estabelecida, a comunhão, tudo isso pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, em resposta à questão número 1, letra E. Formosura do corpo, que está em Cantares, capítulo 1, versículo 15. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Fala profeticamente, a igreja é formosa porque ela recebeu o Espírito Santo, né? Tem os dons espirituais, ela é amiga do Senhor Jesus porque ela tem intimidade, né? Ela tem a comunhão com o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo a primeira questão, a letra A, Cantares 1:3 fala do ungüento derramado, que é o batismo com o Espírito Santo. A letra B fala, Cantares 1:4, leva-me tu pós ti, falando do arrebatamento da igreja. A letra C, em Cantares 1:5, eu sou morena, a característica da igreja fiel, da igreja gentílica. A letra D, a formosura da graça, Cantares 1:10, fala da graça de Deus. E a letra E, a formosura do corpo, do agir do corpo, em Cantares 1:15, fala do corpo. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 1, letra D, da Escola Bíblica Dominical, fala da formosura da graça, tipifica a graça. Eu vou ler Cantares, capítulo 1, versículo 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites,
o teu pescoço com os colares. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Saudações, papai do Senhor Jesus. A resposta da pergunta número 1 da escola dominical, a letra A, unguento derramado. Mostra o derramado do Espírito Santo no meio da igreja, o crescimento da obra, o bom cheiro suave. Mostra o amor grande que o Senhor tem à igreja e à vida dos fiéis, a obediência, o crescimento, aos dons espirituais. Isso mostra que a igreja está preparada para a vida do nosso Senhor. Assim como as 5 virgens reservaram azeite em suas botijas, assim a igreja mostra que está preparada para o noivo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta de número 1, letra C, que fala da igreja, da característica da igreja gentílica, capítulo 1, verso 5, eu sou moreno, a característica da igreja que vai ser arrebatada. É a mistura de todas as raças, onde o Senhor não faz exceção de pessoas, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Pai do Senhor, respondendo o livro de Cantares, capítulo 1, vamos responder sobre a letra B, falar arrebatamento. Fala assim: leva-me tu e correremos após ti. Mostra o desejo da igreja, se unir com o seu povo, sair do mundo e morar com a eternidade para todos sempre. A todos a paz do Senhor. Vamos responder a pergunta primeira, que fala no livro de Cantares, no capítulo 1, que falemos sobre o aspecto profético, identificando as 5 doutrinas vividas e pregadas na obra, citando os versos. Vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo fala assim, sobre um unguento derramado, como perfume derramado, lembrando o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. A igreja tem esse cheiro agradável, é o cheiro do Senhor Jesus. E o texto de Cantares 1:3 para cheirar, são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as virgens te amam. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pela participação dos nossos irmãos, pelas respostas dadas. Nós agora seguiremos com as respostas da segunda pergunta. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo agora a pergunta de número 2, que pergunta aqui em Cantares capítulo 1, versículo 12, o que profeticamente significa o nardo. O versículo diz o seguinte: enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O nardo aqui, ele fala profeticamente da preservação do corpo de Cristo através da operação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Gabriel, eu sou da Igreja da Xande Bebedouro e eu vou responder a pergunta número 2, qual é a função do nardo, que é a preservação do corpo de Cristo através da operação do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor, a resposta da pergunta 2, qual a função do nardo, A função do nardo é, profeticamente, ela fala da ação do Espírito Santo, que preserva a igreja corpo de Cristo, Então ela preserva a igreja agradável, exalando o bom perfume de Cristo. Essa é a função do nardo, Tanto é que é referido na palavra em Cantares capítulo 1, versículo 12, que diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Então é a dádiva do Senhor, é a ação do Consolador, do Espírito Santo sobre a igreja, preservando, a paz do Senhor. Resposta 2, ele está no versículo 12, que diz assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Quer dizer que o Senhor opera com o seu Santo Espírito nas nossas vidas, para que sejamos abençoados a cada momento, em seguir esse caminho maravilhoso, em realizar a obra do Senhor através do seu Santo Espírito, dando posição de nós realizar com posição divina nas nossas vidas.
Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Túlio Costa, sou da igreja de Teotônio Vilela, Maceió, Alagoas. E, como solicitado, estarei respondendo a pergunta de número 2 para a próxima escola bíblica dominical. Meus irmãos, a função do nardo fala profeticamente da preservação do corpo de Cristo através da operação do Espírito Santo. A igreja fiel, nessa última hora, ela tem sido preservada pelo Senhor, pois ela está sentada à mesa do Rei, desfrutando da comunhão do corpo de Cristo, da mesma doutrina, da mesma fé e da mesma revelação. A igreja fiel que será arrebatada é uma igreja que está em uma posição de obediência e submissão ao Senhor. E quando a igreja está nessa posição, é derramada sobre ela o bom cheiro de Cristo, que é justamente a nossa identificação nesta última hora. A todos a paz do Senhor Jesus. A função do nardo é justamente essa, que é a preservação do corpo do Senhor, que somos nós a igreja corpo de Cristo, através das operações do Espírito Santo. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou responder aqui a pergunta número 2 da EBD, que é no capítulo 1, versículo 12. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu cheiro. Irmãos, o nardo, ele exala um doce perfume, que é a tipologia do Espírito Santo na vida da igreja, porque nós, como igreja de Cristo, nós temos que exalar o nosso bom perfume, o perfume de Cristo na nossa vida, até para nós alcançarmos outras almas para o Senhor, porque essa é a função da igreja, exalar esse bom cheiro, porque o objetivo nosso aqui nessa terra é anunciar esta palavra do Senhor para que outras vidas se salvem, para completar o número dos salvos, para que Jesus volte para nos buscar. Então nós, a igreja do Senhor, tem que exalar o bom cheiro de Cristo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, resposta da EBD número 2. A função do nardo é preservar, ungir, proteger o corpo de Cristo, que é a igreja, através da operação do Espírito Santo. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, eu vou dar a resposta da pergunta de número 2. Lendo Cantares no capítulo 1, profeticamente, qual a função do nardo? A resposta: a preservação do corpo de Cristo através da operação do Espírito Santo. A paz do Senhor a todos. Nós vemos a pergunta número 2, que fala do nardo. O nardo fala de uma operação do Espírito Santo de Deus, preservando a igreja como corpo de Cristo. E essa igreja ela está sendo adornada pelo Senhor dentro da soberania de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus, irmão. O óleo de nardo, ele protege o corpo, ele unta as feridas. Ele também era usado para ungir os reis, os profetas. E, profeticamente, o Espírito Santo ele tem protegido o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele tem untado as feridas, porque ele é o Consolador. E ele tem revestido a igreja de poder, preparando a igreja para o arrebatamento. A paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Na pergunta 2, lendo o livro de Cantares, capítulo 1, profeticamente, qual a função do nardo? A função do nardo, naquele momento bíblico, onde tem as referências, no registro da Bíblia, fala sobre a preparação do corpo. E ali nós temos o encontro de Maria com Jesus, naquele momento que ela chega chorando e derrama todo aquele perfume, preparando o corpo de Jesus, preparando Jesus para aquele momento de crucificação. Esse é a função do nardo. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. O nardo, ele fala profeticamente da preservação do corpo de Cristo através da operação do Espírito Santo. E esse nardo, ele representa o óleo do Espírito Santo que é derramado sobre a sua igreja e preserva a sua igreja e exala o bom perfume de Cristo.
A todos a paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, respondendo à pergunta de número 2 da Escola Bíblica Dominical, a igreja é corpo de Cristo, né? E precisa da manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, para manter a igreja fortalecida e aquecida na presença do Senhor, né? E para estar sempre tendo a direção do Senhor para as nossas vidas. Como fala lá em Cantares 4:13, que nos diz assim: os teus renovos são como um pomar de romães com frutos excelentes e cipreste com um nardo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Luciano Braga dos Santos. Sou da igreja do Canaã, Maceió, Alagoas. A minha pergunta é a pergunta 2, que está no livro de Cantares, capítulo 1, verso 2, onde a gente vai ver profeticamente qual é a função do nardo. E a palavra nos diz assim: enquanto o rei está assentado à sua mesa, exala o meu nardo, o seu perfume. Então, profeticamente, o nardo é para a função da conservação do corpo, através da operação do Espírito Santo, onde isso ultrapassou o tempo histórico e agora a igreja entra inserida no tempo profético. E no Evangelho de João, profeticamente, nós vimos a ação da igreja preservada pelo nardo, porque o nardo se pagava um alto preço, que era uma libra. Então ele era muito caro para a conservação do corpo. Então Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas, que é o Evangelho de João, capítulo 12, verso 3, que eu vou ler aqui. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Ou seja, é uma igreja que ela tem a presença do Espírito Santo. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos ver a participação dos nossos irmãos, as crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 15, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 12, identificando as características da noiva, que é a igreja fiel, e do noivo, que é o Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, a igreja fiel tem um olhar do Espírito e o Senhor Jesus, no seu olhar, vê todas as coisas e purifica e santifica. A paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 15, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 12, identificando as características da noiva, igreja, e do noivo Jesus. Qual a resposta, criança? Reformar! A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus, irmão. Resposta: eis que formosa a igreja tem beleza de forma do Espírito Santo. Eis os teus olhos são como os das pombas, o mesmo olhar do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Resposta da terceira pergunta: eis que és formosa, a igreja tem beleza de forma do Espírito Santo. Os teus olhos são como os das pombas, o mesmo olhar do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui da igreja da Barra Nova. Meu nome é Paulo Vinícius, esse é meu irmão Paulo Vitor. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Agora nós vamos falar sobre a comparação profética que nós lemos no livro de Cantares e no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, a característica do noivo é Jesus glorificado. Em Cantares, a característica da noiva é ser formosa e agradável.
e ter os olhos como das pombas, que enxergam a pureza do Senhor Jesus. A paz do Senhor! Respondendo à pergunta 3, em Apocalipse 19:12, que diz: os teus olhos eram como chamas de fogo. E em Cantares 1:15, que fala: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. A expressão eis que és formosa fala que a igreja tem a formosura do Espírito Santo. E a expressão os teus olhos eram como os das pombas fala que a igreja tem o mesmo olhar do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Miguel Eduardo e eu estou aqui para responder a terceira pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 15, compare com o que está escrito em Apocalipse 19:12, identificando as características da noiva igreja e do noivo Jesus. Cantares 1:15. Eis que é formosa, amiga minha. Eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que é formosa. A igreja tem a beleza e forma do Espírito Santo. Os teus olhos são como os das pombas, o mesmo olhar do Senhor. Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como a chama de fogo. O olhar do noivo para a noiva, igreja, porque o fogo purifica as impurezas, o pecado, e ele enxerga uma igreja pura para o arrebatamento. E na sua cabeça havia muitos diademas, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Só ele conhece a revelação. A paz do Senhor Jesus. Resposta da pergunta número 3. Eis que és formosa. A igreja fiel tem a beleza e a forma do Espírito Santo. Os teus olhos são como os das pombas. O mesmo olhar do Senhor Jesus. Característica do noivo. E os seus olhos eram como chama de fogo. O Senhor Jesus conhece a nossa mente e o nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Agora nós queremos, antes de tudo, agradecer aos nossos irmãos pelas contribuições e também pedir aos irmãos para que continuem participando, contribuindo. O trabalho dos irmãos enriquece muito o nosso trabalho. Então, fale com os irmãos das suas igrejas para que mais pessoas se agreguem, participem desse trabalho. A paz do Senhor Jesus.